Vamos chegando. Lindo e abençoado dia na presença de Deus. E aí, gente, como vão? Como estão vocês? Vamos lá. Estamos aqui hoje, domingo, dia lindo. Gente, hoje amanheceu nublado aqui. Engraçado, né? Tava um calor, um sol, dá pra entender esse clima? Brasília tem dessas coisas. Começa com calor, transita aí dentro do frio, às vezes chove. Nesse período não estamos com chuva, mas tá bem nublado aqui. Vamos lá, né, gente? Nosso propósito hoje, dia 24 do nosso projeto, onde temos aqui o tema maravilhoso. Ontem nós falamos sobre como crescemos dentro da semelhança em Cristo Jesus. Hoje vamos falar sobre sermos transformados pela verdade. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Bom dia, vamos chegando. Eu convido você, aí onde você estiver, hoje é domingo, o nosso horário aqui é 7 da manhã, conforme o nosso combinado. Estamos aí já para fazermos o nosso momento de entrega do nosso dia. O meu cabelo hoje tá que tá. Mas vamos lá, gente. Se puderem, assentem-se confortavelmente aí onde estiverem. Respira profundamente, faz 3 respirações profundas. Se preferir ficar de pé na posição de poder, também pode ficar, gente. Coloca a mão na cintura, ergue o queixo, fecha os olhos, faz 3 respirações profundas. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Isso. Senhor, te rendo graças porque o Senhor é bom e fizeste todas as coisas. Assim como as suas misericórdias se renovam toda manhã. Eu coloco agora a minha vida nas suas mãos, Senhor, e peço que se renove a minha identidade, o meu propósito, que eu me pareça cada dia mais com o Senhor, que eu modele cada movimento, cada comportamento, que o Senhor tenha misericórdia todos os dias da minha vida e que eu esteja alinhado, meu espírito alinhado com o seu espírito, que ele governe sobre a minha alma e que a minha alma dirija todos os meus passos, todas as minhas vontades, dirija o meu corpo físico para que eu realize todas as suas vontades dentro do propósito, dentro daquilo que é esperado de mim no dia de hoje. Que tudo que eu ainda não vi se materialize e que eu seja hoje um instrumento nas suas mãos, canal de amor, de paz, que eu desfrute de tudo que é de melhor nesse dia, com a minha família, com a Tua presença em tudo, Senhor. Os filhos, companheiro, companheira. Que hoje seja o dia de aproveitar tudo de melhor que o Senhor fez, tudo que o Senhor colocou, para que faça parte da minha vida no dia de hoje. E agora já mentaliza aí algo que você queira
talvez visitar seus pais, sua sogra, seu sogro, algum parente, algum primo. Apesar da pandemia, já estamos aí mais livres, mais libertos do medo. E que o verdadeiro amor, a gente tenha consciência de que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quando confiamos em Cristo, em Deus, na tua providência, sabemos que nada nos faltará. Colocamos a nossa fé hoje naquele que pode tudo. E demos o passo, cada vez mais passos, rumo à realização dos nossos objetivos, alinhados com o objetivo que Ele colocou para cada um de nós. E aí já vai gerando aí aquele movimento, energia, fazendo aí que o nosso dia se torne o melhor dia das nossas vidas até então. Muito bem-vindos, vamos começar nosso projeto hoje. Traz um tema maravilhoso, que é transformado pela verdade. As pessoas precisam mais que o pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisem nessa comunidade de santos amigos. Atos capítulo 20, versículo 32. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Atos, capítulo 7, versículo 38. Hebreus 4, 12. Primeira carta a Pedro, capítulo 1, versículo 23. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. João 6, 63. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação, existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pelas palavras da verdade. Por isso, somos a mais importante de todas as coisas que Ele criou. Tiago 1,18. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera a vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo. Realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira a esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão especial à sua vida quanto o alimento. Jó disse: dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó capítulo 23, versículo 12. A palavra de Deus é o alimento espiritual
do qual você deve se alimentar para cumprir seu propósito. A Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite. Salmo 119, versículo 103. Mateus 4, versículo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. E primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Aqui ele dá a primeira parte, a introdução, onde ele traz a importância de alimentarmos o nosso espírito. Assim como o nosso corpo precisa do alimento, o nosso espírito precisa se alimentar. Nós falamos sobre fortalecer o músculo espiritual no capítulo anterior. Falamos no capítulo 21 também sobre como proteger a nossa comunidade, a nossa igreja. Em todos esses capítulos que estamos lendo, ele está trazendo a importância de crescermos, nos transformarmos semelhança de Cristo, buscando estar fazendo o que ele faz, valorizando o que ele valoriza, se comportando como ele e nos fortalecendo espiritualmente através da sua palavra. E aqui fica bem evidente a história de Jó, que ele deu mais valor às palavras de Deus do que ao próprio alimento. E aqui ele vai falar conosco agora sobre como permanecer na palavra de Deus. E como sempre ele traz alguns passos para que fique claro, para que fique fácil a gente discernir o que devemos fazer. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado. Mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome e com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a sua primeira prioridade. Jesus chama isso permanecer. Ele disse: se vocês permanecem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. João capítulo 8, versículo 31. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Aceitar sua autoridade. As 3 atitudes que ele nos pede, que ele nos apresenta. A primeira é aceitar a autoridade de Deus. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida. A bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura, todos estão fazendo isso. Tradição, sempre fizemos isso. Razão, isso parece lógico. Emoção, pareceu-me a coisa certa. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão lembra: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Provérbios 30:5. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas, e para corrigi-las e mostrar-lhes como viver. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nos primeiros anos de seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e autoridade da Bíblia. Numa noite enluarada,
Ele caiu de joelhos e disse a Jesus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, daquele momento em diante depositaria confiança total na Bíblia, como a única autoridade para a sua vida e seu ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer que exercerá autoridade máxima sobre a sua vida. Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva para a sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão, você perguntará: o que a Bíblia diz a respeito? Determine que quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer a ordem faça sentido para você, quer não, independentemente da sua vontade. Adote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal de fé. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Atos capítulo 24, versículo 14. E o segundo passo, segunda atitude que ele coloca para nós é a verdade. Devo assimilar sua verdade. Primeira, autoridade. Segunda, verdade. Não basta acreditar na Bíblia. Devemos empregar nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Primeira, para assimilarmos a verdade. Primeira maneira, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e aceita sem reservas. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de rejeição: mente fechada, à beira do caminho; mente superficial, solo pedregoso; e mente distraída, entre os espinhos. Em seguida, adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Lucas capítulo 8, versículo 18. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com seu professor de Bíblia, você deve examinar sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho. Se você for humilde e receptivo, Tiago aconselha: no espírito humilde, gentil, modesto, receba de bom grado a palavra, que implantada e arraigada no coração tem o poder de salvar a sua alma. Tiago capítulo 1, versículo 21. E a segunda maneira que ele nos pede, das 5 que ele coloca como formas de assimilar sua verdade, é: por mais de 2000 anos na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente, mas agora milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário que à leitura da Bíblia. Não é de se admirar que não cresçamos. Não se pode assistir à televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia apenas em 3 minutos. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais a leram de uma capa a outra. Mas se vocês separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, em 1 ano terá lido toda ela. Se você eliminar algum programa de televisão de 30 minutos todos os dias e substituí-lo pela leitura bíblica, completará 2 leituras das Escrituras no período de 1 ano. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orientou os fiéis de Israel, os reis de Israel, a sempre manter por perto uma cópia da lei.
Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias de sua vida. Deuteronômio capítulo 17, versículo 19. Mas não se limite a mantê-la perto de você. Leia regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio. É um plano de leitura diária da Bíblia. Evitará que você fique saltando de uma parte a outra, arbitrariamente negligenciando outra. Então aqui ele nos traz 5 passos para que nós construamos essa atitude de assimilar sua verdade. Falamos aqui já de aceitar sua autoridade. Isso aqui são os passos que ele coloca como sugestão para que nós possamos permanecer na palavra de Deus e atingir o objetivo que é transformar-nos pela sua verdade. Muito bom dia, vamos chegando aí, estamos fazendo a leitura do capítulo 24 do nosso projeto Uma Vida com Propósitos, onde o tema central é nos transformar, transformado pela verdade. Assim como o próprio Jesus nos fala, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então vamos lá, vamos continuar. A terceira atitude que ele nos coloca como alerta aqui, para que nós construamos esse hábito de assimilar sua verdade, desenvolvamos essa capacidade, é pesquisar ou estudar a Bíblia. É a forma prática de permanecer na palavra de Deus. Muito bom dia. Vamos chegando. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica 2 atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não tem estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos no papel e no computador. O espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico, mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um de minha autoria, publicado há algum tempo. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como quem, o que, quando, onde, porquê, como. A Bíblia diz: verdadeiramente, as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual se torna livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Tiago, capítulo 1, versículo 25. A quarta atitude que ele coloca aqui para nós construirmos essa facilidade de assimilar sua verdade é memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que tem memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles o ajudam a resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com os outros. Salmo 119, versículo 11, 49, 50 e 105. Provérbios 22, 18. A memória é como um músculo. Quanto mais a exercita, mais forte ela se torna. Memorizar as escrituras ficará cada vez mais fácil. Comece selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos neste livro que falaram ao seu coração, escrevendo-os em um pequeno cartão que
e possa levar sempre com você. Releia o trecho em voz alta durante o dia. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar, enquanto estiver trabalhando, fazendo exercício físico, dirigindo, esperando algo ou na hora de dormir. Os 3 elementos essenciais para a memorização das escrituras são repassar, repassar e repassar. Novamente vem aqui a repetição, né, gente? Não adianta a gente ler uma vez só. Não vai ficar gravado, não vai virar algo que vamos estar conectados todo o tempo. E novamente eu estimulo vocês a usar o post-it ou até um cartão, como ele sugere aqui, um flashcard, onde você possa ter à mão a todo momento. Lembre-se que Cristo ensinou e que suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Colossenses 3,16. E a 5ª atitude é reflexão. Ele pede para que nós exercitemos o refletir, a meditação sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia chama meditação. Para muitos, a ideia de meditar evoca a imagem de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é o pensamento concentrado. É necessário o esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Como dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, você já sabe meditar. Preocupação é um pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas está voltada para a palavra de Deus, não para algum problema. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação da sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus que a reflexão diária sobre as Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com o benefício que ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi, homem segundo o meu coração, Atos 13, versículo 22, é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse: como amo os teus ensinamentos, medito neles o dia inteiro. Salmo 119, versículo 97. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter resposta às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida. Josué, capítulo 1, versículo 8, Salmo 1, 2, 3 e João 15, 7. Aqui ele traz os 5 passos para construir uma aceitação, uma assimilação da verdade de Deus. Que ele pede primeiro para recebermos a palavra. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, ele coloca como ler, ter à mão a leitura, pegar a Bíblia e não somente tê-la, mas fazer realmente a leitura dela. Terceiro, pesquisar, estudar, aprofundar o conhecimento. Quarto, memorizar, buscar estar registrando aquilo que te chama mais atenção e repetindo para você. E o quinto, a reflexão, a meditação, aquilo que faz sentido, aquilo que a circunstância traz para você como ponto de relevância, que você pode colocar em prática essa
meditação. E agora nós vamos para uma outra atitude que ele coloca, que é: devo pôr em prática os princípios da Escritura. Ou seja, não basta somente construirmos uma autoridade, acreditar, aceitar na autoridade, assimilar a sua verdade, mas ele nos pede para colocarmos em prática. Ou seja, é o conhecimento experienciado, vivido, é o que vai realmente confirmar e consolidar nas nossas vidas esse novo hábito. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes. Esqueci de pegar água. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Ele não nos quer no caminho, na verdade e na vida, ao contrário. Se Jesus é luz, apesar do nome dele ser Lúcifer, né, anjo de luz, ele nos quer nas trevas. Então ele quer realmente nos tirar da prática dessa palavra, da prática de todas essas atitudes que nos traz e nos leva à luz. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que não pratique nada do que aprendeu. Muito bem-vindos, vamos chegando. Estamos aqui hoje fazendo a leitura do dia 24 do nosso projeto, Transformados pela Verdade, é o tema central. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-la ouvido, lido ou estudado. O fato é que, ocupado em frequentar aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática o que aprendeu. Ou seja, esquecer-se do que aprendeu enquanto se prepara para estudos simples, sem a prática. O estudo bíblico é inútil. Jesus disse: portanto, quem ouve minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus também destacou que a bênção do Deus provém da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la. Ele disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13, 17. Gente, eu convido vocês, caso esteja fazendo sentido para você até aqui essa jornada, ou você que entrou aí somente hoje, está participando somente desse dia do nosso projeto, eu convido você a ir lá no meu canal do YouTube, assistir os vídeos iniciais, onde nós começamos a ler esse livro maravilhoso, que é Uma Vida com Propósitos, que nos traz aí um aprendizado de como criar um estilo de vida com propósito, para responder a questão mais valiosa, mais importante, a pergunta de mais de R$1 milhão, né? Como costumam se colocar aí: para que estou na Terra? E hoje nós estamos aqui descobrindo quais são os passos para transformar a nossa vida através da verdade. Quais são as atitudes, quais são as maneiras que o próprio Deus nos pede para que construamos no dia a dia essa transformação. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir-se miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir às mudanças. Por isso,
a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Essa é a razão de ser tão importante discutir com outras pessoas como aplicar seus ensinos à própria vida. Então, discutir é importante, mas aplicar. Costumo falar que a nossa palavra, ela corresponde 7% da nossa comunicação. E 93% é aquilo que nós fazemos, é o como nos vestimos, é o como nos posicionamos diante da vida. Então, que professemos a palavra, mas que vivamos essa palavra, que transpiremos essa palavra, que sejamos essa palavra viva com o nosso comportamento. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outras pessoas vão ajudá-lo a discernir coisas que você teria deixado passar e vão ajudá-lo a praticar a verdade de Deus. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você. A prática, algo que você possa fazer. E verificável, como um prazo final para ser realizada. Toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu caráter. Aqui ele traz aqui a racionalização, gente, do que é a atitude de colocar em prática. É você colocar de forma clara, objetiva, temporal, mensurável, que você possa alcançar, que seja Aqui até nós estamos trazendo um conceito muito bacana, que é o conceito da criação de objetivos, da boa formulação de objetivos, que é usado em várias ferramentas, ferramenta de gestão, ferramenta de construção, de método ágil de construção, de software. Então, assim, a gente costuma chamar SMART, que tem que ser objetivos que você tem um alcance, que ele é mensurável, que ele é específico, que não seja algo geral, que você não consiga definir o início e o fim. E é muito bacana. E aqui ele fala, toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu caráter. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre essa questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que ainda não começou a fazer, que você ainda não começou a fazer. Então escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir a um amigo que não o deixe vacilar. A Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Muito bem-vinda quem chegou aí mais tarde. Hoje é domingo. Algumas pessoas tiram o domingo para dormir um pouquinho mais. Porém, nós temos aqui um compromisso todo dia às 7 da manhã. A vida vai voltando aí à normalidade. E o nosso tema de hoje foi falar um pouquinho sobre como podemos transformar a nossa vida pela verdade. Falamos sobre duas maneiras que ele nos coloca. Vou dar um overview aqui para quem chegou depois. Overview é uma passada geral, é uma visão geral. Nós falamos sobre como permanecer na palavra de Deus. Então aqui ele trouxe alguns tópicos
né, que ele colocou como atitudes que nós devemos ter, que é aceitar sua autoridade, na verdade. Aceitar a sua autoridade com a palavra que a Bíblia traz. Assimilar a sua verdade. Dentro do tópico de assimilar a verdade, ele trouxe 5 maneiras que nós podemos agir para que isso aconteça de forma mais fácil, mais racional e para que nós consigamos fazer isso de forma mais natural. E aí ele fala sobre receber a palavra, sobre ler a palavra, não somente ter ela em casa. Muita gente tem a Bíblia em casa, até várias versões, mas não a abre. Elas ficam somente enfeitando a estante, a mesa, o quarto. A terceira atitude é pesquisar e estudar, para que realmente fortaleçamos a nossa prática. O quarto é a memorização. Ou seja, eu sempre falo com vocês sobre aquela nossa atitude de pegar aqui, ó, os nossos post-its ou flashcards. Você pode escolher aí, ó, tem de vários tipos, ó. Você vai escolhendo onde você deseja registrar aquilo que trouxe maior relevância para você, aquilo que te chamou a atenção, aquilo que Deus colocou no seu coração em determinadas circunstâncias da leitura. E aí, na sequência, ele fala, a gente está aqui no quarto passo, que é a memorização, onde nós vamos fazer esses registros. E o quinto passo é a meditação, a reflexão sobre o que lemos, sobre o que estudamos, sobre o que anotamos, sobre o que Deus trouxe como mensagem preliminar naquele dia, ou aquilo que mais fez relevante para você e para mim, claro. E depois ele traz como a atitude de pôr em prática os princípios. Primeiro aqui, nesse ponto nós estamos assimilando a sua verdade com essas 5 atitudes, e depois ele traz o último passo, que são os 3, né? Que é colocar realmente em prática todos os princípios e toda aquela palavra. Porque uma coisa é você ler, outra coisa é você assimilar, outra coisa que é o que realmente vai importar é a tua atitude diante da vida, é a tua atitude diante de Deus, a sua atitude diante dos seus filhos, do seu marido, da sua comunidade, e onde você tem contágio social. Ou seja, ele nos pede amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Convivei, crescei juntos, desenvolvei esse músculo. Então, quando nos colocamos à disposição dele, assim como Jó preferiu o alimento espiritual, que nós possamos também nos permitir nos alimentar com a sua palavra, desenvolver esse músculo espiritual e transformar a nossa realidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram tudo que Deus tem para mim e para você. E isso é o que nos dá força, novo ânimo, de saber que Ele tem toda a prosperidade, toda a sabedoria, toda a riqueza já preparada para mim e para você. Que nós estamos aí relutando para alcançar, para tocar. Se estiver fazendo sentido para você, amigo e amiga, clica aqui embaixo no aviãozinho, manda para outras pessoas, para que o próprio Deus fale no coração delas, através de mim, através de você. E se for da vontade dele, esse vídeo vai estar disponível lá no nosso canal, lá no YouTube. Eu peço que você curta, comente, compartilhe, para que essa mensagem chegue mais longe. Seja você também esse instrumento na mão dele. E aqui eu trago para vocês qual que é o tema de reflexão
o versículo para memorizar e a pergunta que deve ser meditada hoje, a sugestão que ele nos traz. A verdade me transforma. Esse é o tema para reflexão. O versículo que ele sugere para memorizar é: se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Vou repetir. Essa aqui é uma tradução da King James. Se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A pergunta para meditação é: o que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? Essa pergunta, ela deve nortear aí hoje o seu dia. O que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? O que tem impedido você de alcançar essa sabedoria, alcançar toda a prosperidade que Deus tem para mim e para você? Amanhã, dia 25, nosso tema é transformado pela provação. Pela provação. Mais uma vez, Deus traz aí um tema que vem comprovar que estamos sendo provados a todo momento. E ele traz alguns passos importantes, algumas atitudes que ele nos pede para colocarmos em prática, para construir um propósito, construir um caráter, forjar o nosso caráter através da adversidade. Onde atravessamos o deserto, muitas vezes achamos que o deserto ele vai nos impedir, ele vai ser o fim da nossa jornada. Mas aqui é só uma forma de enxergar além da montanha, como se você estivesse subindo um monte, como se fosse o Monte Everest. Você só vai ver o que tem do outro lado quando você passar por toda aquela floresta, por toda aquela neve, por tudo que tiver no seu caminho de adversidade, deslizamento, tempestade, vento. E quando você chegar lá no alto, você vai conseguir enxergar o que ele tem reservado para aqueles que o amam. Desculpa. O que tem reservado para mim e para você, por ter confiado nele, por ter caminhado com ele, por ter ultrapassado barreiras, por ter experienciado a jornada. O que importa não é somente o que está do outro lado, mas o que você passou, o que você construiu no caminho, o que você viveu, aquilo que você sentiu, ouviu, viu, com 5 sentidos e com a sua presença. Como ele coloca aqui, não basta somente ler, estudar, ouvir, tem que viver aquilo que ele nos pede, a sua palavra, o seu exemplo. E aí eu peço você agora, novamente, né? Eu gosto da experiência, fazer com que vocês experienciem um pouquinho do que é essa vivência. Peço aí que você, se puder, se coloque numa posição confortável, feche seus olhos e faça uma respiração profunda. Novamente vamos entrar aqui num estado de consciência alterada, onde você vai ser guiado pelas minhas palavras.
Peço que você abra os olhos e respire. Inspire e solta o ar pela boca. Abre os olhos e inspira, fecha os olhos e expira. E mantenha seus olhos fechados. Aí nesse lugar calmo, seguro, tranquilo, secreto. Você pode agora tirar suas vestes, as vestes que estão cobrindo a sua visão daquilo que é bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus para a sua vida. Peço que você experimente agora a presença de Jesus, que você deixe que Ele se aproxime ainda mais. Ele está à porta e bate. Basta abrir. Sinta agora o calor do Espírito Santo no seu coração, alastrar todo o seu corpo, esquentar aí. Você sente o Espírito Santo, a presença de Deus, e Ele já coloca no seu coração algo que Ele deseja que você coloque em prática hoje. Experimente viver agora essa palavra que Ele trouxe. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8. Assim como Jó deixou de se alimentar fisicamente para se alimentar espiritualmente, você agora decide alimentar o seu espírito todos os dias. Você decide permanecer na palavra de Deus. Você decide aceitar que a Bíblia é a lei, é o princípio, o alfa, o ômega, o início, o meio e o fim da tua jornada. Aceitar essa autoridade, aceitar e assimilar essa verdade que vai pautar seu pensamento, seu sentimento e seu comportamento de agora em diante. Você vai receber a palavra de Deus sem reserva, sem condição. Você não vai ser aquele que vai ficar à beira do caminho, ou que vai cair, aquela semente que caiu em solo pedregoso. Nem vai ficar entre os espinhos com a mente distraída. Você vai ser diligente, você vai ser prudente. Você vai se propor a fazer a leitura da palavra, da lei, reforçar o pensamento, produzir sentimentos, transformar a vossa mente através da sua maneira de pensar, de sentir e de agir. Você jamais se conformará com esse mundo, com as condições e com as circunstâncias que você vive hoje. Você vai renovar a sua identidade, sabendo que você é semelhança, se tornando cada vez mais semelhante a Cristo. Exercitando a sua forma de pensar, de sentir e de agir. Você vai pesquisar e estudar aquilo que Deus coloca para você todos os dias. Você vai perguntar para Ele, saber fazer as perguntas certas. E Ele vai responder no seu coração. Aquilo que for relevante será registrado e você vai memorizar essa palavra. Você vai exercitar, pronunciar em voz alta esses versículos
que vão se tornar referências para que você tome atitude. Antes de fazer qualquer coisa, você vai repetir alguns versículos e questionar como diz a palavra em torno disso? Como deveria eu agir baseado no princípio? Você vai refletir e meditar sobre tudo aquilo que vier à sua mente antes de agir. Você vai refletir e meditar sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que você for tocado na leitura, no estudo, na pesquisa, na memorização. E você vai colocar em prática tudo aquilo que vai se tornar uma verdade absoluta para você. Você vai pôr em prática para viver as experiências e consolidar o conhecimento, consolidar a consciência de que tudo você pode naquele que te fortalece e que a palavra é viva e pode ser vivida e experienciada todos os dias da sua vida. E que através da sua vivência e da sua experiência outras pessoas serão transformadas. E você vai ver cada vez mais próximo de você aquele que anseia por esse relacionamento íntimo, perfeito, bom e agradável. Essa vontade que ele tem de ter a mim e a você sentado ao seu lado, poder deleitar-se no seu colo. Que eu e você possamos agora deleitar no colo de Jesus, deixá-lo acariciar sua cabeça, acolher, ajudá-lo a passar por essa provação que talvez você esteja experienciando aí hoje. Permita que ele seja essa verdade que vos libertará. E que ele seja essa fortaleza, que ele seja o caminho, que ele seja o alfa, o ômega, o início e o fim da tua jornada. Isso. Agora eu peço que você vá voltando aí para o seu estado de presença, de estado do aqui e agora, atenção plena ao momento presente. E já vai agradecendo esse momento que você viveu com ele. Agradeça e desenvolva esse relacionamento. 1, mexe os braços e as pernas. 2, respira profundamente. 3, abre os olhos, esfrega as mãos, gera aí energia para que você viva hoje o dia mais extraordinário da sua vida até então. Um beijo no coração de vocês. Se fizer sentido, vai lá no meu canal do YouTube, curte, comenta, compartilha. E amanhã, o dia 25 do projeto Transformado pela Provação, vamos aprofundar nesse conhecimento que certamente trará grandes benefícios para mim e para você. Um beijo no coração. Faça um domingo extraordinário ao lado daqueles que o amam e não deixem de viver a comunhão com seus irmãos, buscando ouvir, meditar, estudar, refletir a palavra de Deus. Se você puder hoje, esteja num culto, na missa ou onde você achar mais interessante, até mesmo uma célula em casa, na igreja familiar. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã aqui às 7h07. Tchauzinho.